Olá, pessoal, aqui é a professora Michele. Hoje na nossa aula nós vamos aprender um pouco mais sobre métodos e técnicas de pesquisa. Nesse caso, os tipos de pesquisa e técnicas de investigação científica. Então, a pesquisa científica nada mais é do que um procedimento formal que permite descobrir novos fatos, novos dados, relações ou leis em qualquer campo do conhecimento. Para que seja considerado uma pesquisa científica, ele deve ser reflexivo, deve se basear num método, ou seja, ele deve ser sistemático, deve ser feito de forma controlada e também deve passar por um crivo crítico. O objetivo fundamental da pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos. A pesquisa ela é realizada quando se tem um problema e não se tem informação para solucioná-lo. Então, a pesquisa científica, de uma forma geral, ela parte de um problema que é observado primariamente pelo pesquisador. E aí esse pesquisador se propõe a solucionar este problema. Eventualmente, uma pesquisa científica, ela não é feita de forma banal. Geralmente, ela demanda investimentos ou governamentais ou de iniciativa privada. A ciência e pesquisa científica, como nós já vimos nas aulas anteriores, elas sempre partem de uma pergunta, né? E aí essa pergunta ela vai suscitar a elaboração de um objetivo, né, de pesquisa. Então, é a partir de um problema que surge o objetivo da pesquisa. E aí, a partir desse objetivo, se propõe a realizar a pesquisa. E essa pesquisa ela vai entregar métodos e técnicas e que vai gerar resultados. Esses resultados serão interpretados e esses resultados devem ser divulgados. Geralmente são divulgados por meio de revistas especializadas na área. A pesquisa científica ela pode ser primariamente classificada em pesquisa básica e pesquisa aplicada. Quando falamos de pesquisa básica, é aquela pesquisa fundamental, é aquela pesquisa mais objetiva e que tem a ideia de gerar conhecimento. Esse conhecimento, ele simplesmente é uma descrição do objeto ou fenômeno a qual o pesquisador se propõe a estudar. E, geralmente, esses conhecimentos, eles simplesmente eles ficam restritos, né, a uma determinada área do conhecimento, sem uma proposta de aplicação tecnológica. Já a pesquisa aplicada, ele tem como principal objetivo gerar produtos ou processos e também gerar conhecimentos. Na maioria das vezes, a pesquisa aplicada ela vai fazer uso dos conhecimentos obtidos na pesquisa básica. Então, apesar da pesquisa básica ela ser uma das pesquisas mais simples, né, de serem feitas, é através da pesquisa básica que a pesquisa aplicada é possível. Ela tem uma finalidade imediata, geralmente com o propósito de resolver uma determinada solução, né, gerando produtos ou processos. Em todo caso, tanto a pesquisa básica quanto a pesquisa aplicada, ela tem como principal objetivo trazer melhoria e qualidade de vida para a sociedade. E onde estão os nossos pesquisadores? Bem, dentro do artigo do Paulo César Soares, que fala um pouco sobre as contradições na pesquisa e pós-graduação no Brasil, infelizmente, né, em comparação com países de primeiro mundo, o Brasil tem uma baixa inserção em pesquisa e iniciativa privada. Grande parte do investimento de pesquisa se encontra nas universidades, que são basicamente públicas, né? São poucas universidades privadas e dentro dessas universidades privadas são poucas que investem em pesquisa. Já, por exemplo, nos Estados Unidos, nós temos uma grande inserção da pesquisa na iniciativa privada, né? Com quase mais de 75%, enquanto nas universidades você tem um investimento menor
ou em instituições de institutos de pesquisa públicos. Em comparação com a Europa, os Estados Unidos e o mundo de uma forma geral, a maioria dos pesquisadores doutores se encontram na indústria, né, em azul, enquanto que no Brasil essa proporção é bem menor. A grande maioria dos doutores, né, que constitui a nata, né, a elite da pesquisa, se encontra nas universidades, enquanto que nos demais países de primeiro mundo, esses pesquisadores se inserem mais na iniciativa privada em comparação às iniciativas, né, públicas. Bom, então fazer pesquisa, quando falamos em fazer pesquisa, né, quando o cientista se propõe a fazer uma pesquisa, ele quer investigar um assunto do seu interesse e que tenha relevância. Não necessariamente a pesquisa ela tem que trazer, né, tem que ser derivada de um problema da sociedade. Muitas vezes a pesquisa ela advém de um interesse próprio do pesquisador, porque ele tem uma importância de caráter pessoal. Porém, muitas das vezes, né, em grande parte, os cientistas eles iniciam a sua pesquisa tentando solucionar algum problema que afete a sociedade de uma forma geral. Então, quando fazemos uma pesquisa, sempre tem que se observar os acontecimentos, porque a partir da observação dos fenômenos, das ocorrências, né, dos objetos, de uma forma geral, é que se inicia a pesquisa. O pesquisador, quando ele se propõe a realizar uma pesquisa, ele vai tentar entender o objeto, o fenômeno, de forma profunda, tentando analisar todas as suas nuances possíveis. E para isso, ele vai utilizar os métodos científicos para tentar responder às questões iniciais e também aquelas que surgem, né, no decorrer do estudo. De uma forma geral, fazer pesquisa é descobrir respostas e ter uma curiosidade constante. Aliás, a principal característica de um pesquisador é ter uma curiosidade natural. Então, aqui, pegando, né, as características necessárias de um pesquisador, é ele ter um espírito científico, ou seja, uma atitude de disposição, né, diante da realidade, tentando buscar soluções sérias através de métodos, né, para os problemas que são encontrados. Um bom pesquisador, ele vai cultivar sempre a honestidade, vai possuir uma sensibilidade social, porque é através, né, da sua pesquisa que ele pode trazer melhorias para a sociedade de uma forma geral. Ele tem que ser curioso e também tem que ser muito íntegro, porque muitas das vezes ele lida com informações que podem prejudicar outras pessoas ou a sociedade de uma forma geral. Então ele tem que ser muito honesto, muito íntegro e ético, agindo sempre com parcimônia, tentando o máximo possível preservar, né, a vida de uma forma geral, tanto a vida humana quanto a vida de outros seres. Além disso, a perseverança também é uma característica desejável, né, porque o fato de você fazer pesquisa depende muito tempo, né? E às vezes até mesmo utilizando os tempos voltados para o lazer do pesquisador. Então ele tem que ser muito perseverante. Ele vai se deparar com muitas situações de cansaço, problemas, falta de recursos. Então ele tem que agir sempre tendo em foco a solução a qual ele quer solucionar, né? O problema que ele quer solucionar. E também, ao final, evitar o plágio, porque é um tipo de vício indesejável para um pesquisador. E se ele utiliza o plágio, né, na redação da sua proposta, das suas pesquisas, então ele não é ético. Então, a ética é uma característica fundamental para um pesquisador. As pesquisas, elas podem ser classificadas de diversas formas. Nós vamos utilizar aqui a classificação usual
na metodologia da pesquisa. Então, nós temos a classificação da pesquisa do ponto de vista da sua natureza, que é básica ou aplicada, a classificação do ponto de vista da abordagem do problema, que pode ser quantitativa ou qualitativa, a classificação do ponto de vista dos seus objetivos, que pode ser exploratória, descritiva ou causal, ou também chamada de experimental, e a classificação da pesquisa do ponto de vista dos procedimentos técnicos, que são diversos. Aí nós temos a pesquisa bibliográfica, a documental, o levantamento, o estudo de caso, a pesquisação, a participante, a experimental e a ex post facto. Então, fazendo toda uma análise, né, nós temos as pesquisas, todas elas classificadas de acordo com um ponto de vista. Então, aqui, né, nós temos as pesquisas do ponto de vista do objetivo, as fontes utilizadas e os procedimentos utilizados. Então, vamos começar pela classificação de acordo com a natureza, que são as pesquisas básicas e as aplicadas. A pesquisa básica, ela objetiva gerar conhecimentos novos para o avanço da ciência sem uma aplicação prévia. Então, simplesmente o objetivo é gerar conhecimento. Envolve verdades e interesses universais. Então, quando fazemos, por exemplo, levantamentos, uma compilação de espécies de uma determinada área, né, de interesse ecológico, ou quando fazemos, por exemplo, uma pesquisa básica sobre o efeito do fogo na sobrevivência da fauna, da flora. Então, nós estamos fazendo pesquisa básica, nós estamos compilando resultados, né, de determinados fenômenos dentro de um tempo histórico, né, e qual é o efeito disso ao longo do tempo. Já a pesquisa aplicada, ele vai objetivar gerar conhecimentos para uma aplicação prática, tendo em vista gerar produtos ou processos para solucionar problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais. Por exemplo, um pesquisador pode utilizar informações a respeito de períodos de maior ocorrência de queimadas, e assim ele vai tentar utilizar esses dados, né, da presença do fogo em determinados períodos do ano e tentar criar um produto que vai detectar a ocorrência de focos de queimada em uma determinada região. Para isso, ele vai utilizar conhecimentos de informática, ele pode utilizar conhecimentos de sistemas de informação, várias outras áreas de conhecimento para criar aquele produto, para solucionar aquele problema. Então, isso é pesquisa aplicada. Ele tem o foco em gerar produtos ou processos para solucionar problemas locais. Também pode ser problemas que têm um interesse mais amplo. Dentro da pesquisa aplicada, infelizmente, o Brasil ainda é muito incipiente no registro, né, de patentes e de documentação, né, de vias de registro de patentes, softwares, porque nós temos uma secretaria ainda muito pequena para lidar com o volume de pedidos desses registros, em comparação com outros países que detêm a soberania, né, tecnológica, como os Estados Unidos, a China e o Reino Unido, ou até mesmo a Alemanha, o Japão e a Rússia. Eles são voltados, né, eles têm amplos escritórios e que conseguem lidar com o número de registros de patente, dando aí a possibilidade do pesquisador já obter o registro em semanas. No caso do Brasil, em média, o registro de uma patente pode levar 7 a 10 anos. A classificação pela abordagem no ponto de vista, né, da abordagem do problema. Então, nós temos a pesquisa quantitativa, que vai considerar tudo que é quantificável, ou seja, tudo que pode ser traduzido em números. Então, quando fazemos pesquisa, utilizando tabelas e gráficos, medianas, desvio padrão, estamos fazendo uma pesquisa quantitativa. Já a pesquisa qualitativa, ele vai considerar o vínculo
que há entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito, que não pode ser traduzido em números. Muitas vezes, por exemplo, opiniões, né? Alguns registros de percepções de determinados fenômenos que não podem ser quantificados, porque parte da subjetividade da pessoa que registrou esse fenômeno ou esse objeto. Tá? Então, é muito utilizado, por exemplo, em pesquisas sociais. Agora, a classificação da pesquisa de acordo com o seu objetivo. Então, nós podemos ter aquelas pesquisas que não levam a conclusão, são exploratórias, e tem aquelas pesquisas que já te trazem uma conclusão. E dentre elas, nós temos os estudos descritivos e os estudos experimentais. Pesquisa exploratória. A pesquisa exploratória ela tem como objetivo fornecer ao pesquisador maior conhecimento sobre o tema ou problema de pesquisa. Então, geralmente, a pesquisa exploratória ela é realizada nos primeiros estágios da investigação de forma a resultar em maior familiaridade, conhecimento e compreensão do fenômeno estudado. Então, nesse caso, a pesquisa exploratória geralmente se constitui na fase preliminar de pesquisas com delineamento mais rigorosos ou descritivos. Então, nesse caso, o pesquisador ele vai em busca, né, de informações prévias a respeito daquele problema a qual ele está abordando, a fim de ter a produção de hipóteses ou de formular ou definir melhor uma pergunta a respeito daquele problema, estabelecer critérios para desenvolver uma abordagem do problema, ou estabelecer, inclusive, prioridades para pesquisas posteriores. Então, todo pesquisador, quando ele está elaborando uma proposta de pesquisa, a primeira parte que ele faz é a pesquisa exploratória. Ele vai em busca de bibliografia adequada sobre aquele problema, a fim de poder propor, né, uma justificativa e elaborar hipóteses para a sua pesquisa. Já a pesquisa descritiva, ele vai possuir objetivos bem definidos, com procedimentos formais estruturados e dirigidos para a solução de problemas ou avaliação de alternativas, recursos de ação. Ele tem como finalidade descrever características de certos grupos ou estimar a proporção de pessoas de um grupo propensas a agir de determinado modo, descrever características, por exemplo, de seres vivos, né? No caso, plantas, animais ou outros grupos de seres, fazer previsões a respeito de um determinado aspecto, de um fenômeno ou de um objeto, enfim, ele descreve a natureza do fenômeno ou objeto. Já a pesquisa experimental, também chamada de pesquisa causal ou explicativa, ele é mais utilizado nas ciências naturais, né? Porque ele vai se valer de métodos experimentais. Ele vai fazer uso, por exemplo, de técnicas de laboratório ou de campo para tentar testar as suas hipóteses, né? Nas ciências sociais não é tão utilizado, apesar de que em algumas áreas, como por exemplo da psicologia, pode-se fazer uso de experimentos, por exemplo, com testes de neurocognição, entre outros. Tá? Mas grande parte das ciências sociais vão se valer do método de observação e não experimentação, devido à dificuldade de fazer experimentos dentro utilizando, né, grupos humanos, por exemplo. A finalidade da pesquisa experimental é compreender quais variáveis são a causa e quais são os efeitos de um fenômeno. Então, quando nós falamos de causa e efeito, estamos tratando de variáveis independentes e variáveis dependentes. Quando formos ver a proposta de projetos de pesquisa, vamos entrar um pouco a respeito do que seria variáveis independentes e variáveis dependentes. Além disso, a pesquisa experimental ela tem como finalidade determinar a natureza da relação entre as variáveis causais e os efeitos a ser previsto, ou seja, explicar o porquê das coisas, aprofundando-se no conhecimento da realidade. Então, aqui nós temos a comparação básica entre as concepções básicas de pesquisa de acordo com o seu objetivo. Então, a exploratória ela é mais flexível, mais versátil,
voltada mais para o início da pesquisa, com a tentativa de propor novas ideias, novos problemas, né? E vai se utilizar de coleta de dados primários, fazendo levantamento de bibliografia, né? Uma pesquisa piloto. Já a pesquisa descritiva, ela tem como objetivo descrever certas características de grupos, né? Características de certos grupos, e ele vai ser utilizado basicamente de uma forma pré-planejada e estruturada, utilizando amostras grandes e representativas. Utiliza-se de coleta de dados, levantamentos, painéis e observações. Já a pesquisa causal ou experimental, ela tenta, o principal objetivo é determinar relações de causa e efeito. Vai fazer a utilização e manipulação de variáveis independentes e dependentes e tentar controlar essas variáveis de forma indireta. Faz uso de experimentos, como, por exemplo, testes em laboratório, testes de mercado, testes de campo. E a classificação de acordo com os procedimentos. Os procedimentos são procedimentos técnicos, são ferramentas que o pesquisador vai se utilizar para poder alcançar o seu objetivo na pesquisa. Pode ser a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental, o levantamento, o estudo de caso, a pesquisação, a pesquisa participante, a pesquisa experimental e a pesquisa ex post facto. A pesquisa bibliográfica é quando é elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos, periódicos, teses, dissertações ou de material disponibilizado na internet. E nesse caso, ele vai compreender o universo de trabalhos teóricos, ou seja, essa pesquisa é simplesmente para abarcar os vários conceitos teóricos que estão ligados, né, dentro da proposta da pesquisa. E é muito utilizado, por exemplo, em campos como a filosofia, a sociologia e a antropologia. Mas toda pesquisa, a priori, também realiza pesquisa bibliográfica, porque tudo tem que se partir de um conhecimento anterior. Já a pesquisa documental, ela também é utilizada por meio de material impresso, material escrito, né, ou material gravado, mas esse material ele não está elaborado de acordo com as regras de produção mais formal, como um livro ou um material de disco ou um material gravado, um áudio gravado de forma a ser disponibilizada para o público. Essa pesquisa, esse material documental, ela geralmente é elaborada a partir de materiais que não receberam tratamento analítico ou que podem ser reelaboradas de acordo com o objetivo da pesquisa. Ele assemelha-se à pesquisa bibliográfica, tá? Todavia, as fontes que a constituem são documentos, não apenas livros publicados. Por exemplo, cartas que foram escritas em épocas passadas, manuscritos, alguns materiais, como, por exemplo, jornais, áudios, fitas, todos esses materiais estão relacionados a uma pesquisa documental. Já o levantamento, ele caracteriza-se pela interrogação direta das pessoas cuja opinião se quer conhecer. A sua vantagem é que ela traz conhecimento direto da realidade, né, através da percepção do sujeito, né, que está passando pelo processo, e a rapidez também desse procedimento. Suas limitações é que muitas das vezes se dá ênfase nos aspectos perspectivos, e isso pode conferir pouca profundidade, limitada à apreensão do processo de mudança. Então, muitas das vezes, o levantamento ele é limitado pela própria percepção do sujeito que está passando pela pesquisa. Então, por exemplo, levantamento de opinião, né, tem essa limitação. Já o estudo de caso, ele pode se assemelhar ao levantamento, porém, ele é mais aprofundado. Ele vai apresentar maior flexibilidade, podendo ter seus objetivos reformulados ao longo do processo. O estudo de caso ele
ele tem como objetivo fazer uma descrição minuciosa de informações como sexo, idade, estado civil, escolaridade, nível de renda, ou seja, tudo que é aquilo que não foi abordado no levantamento, ele aborda aqui, né, tentando dar ênfase a uma determinada a um determinado aspecto, né, do problema que está sendo analisado. Contanto, no estudo de campo, a ênfase pode estar, por exemplo, na estrutura do poder local. Então, quando você faz esse levantamento, geralmente esse estudo de caso, ele geralmente é voltado para a realidade local que se quer estudar. Continuando, então, o estudo de caso é um estudo aprofundado e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado. Quando que é mais adequado realizar um estudo de caso? Quando você quer explorar uma situação da vida real, quando você quer descrever uma situação do contexto em que está sendo feita determinada investigação, quando você quer explicar as variáveis causais de determinados fenômenos em situações muito complexas. Um exemplo são os estudos de caso na medicina. É muito utilizado, esse procedimento é muito utilizado na medicina, por exemplo, para descrever casos raros, né, de doenças ou outras situações em que outros médicos não têm acesso. Então, geralmente faz-se a descrição, né, um estudo mais aprofundado desses casos, para que nas outras oportunidades, outros médicos, quando se depararem com a mesma situação, tenham um pouco mais de entendimento do qual seria o procedimento. As limitações se houver uma falta, né, de rigor metodológico, então tudo vai depender também da equipe de pesquisa. A dificuldade de generalização, porque por se tratar de um estudo de caso, ele é um estudo particular, né? Ou seja, é uma situação particular e é muito difícil você extrapolar isso para um todo, né? E o tempo destinado à pesquisa. Pesquisação. A pesquisação ela é concebida ou realizada em estreita associação com uma ação, com uma resolução de um problema coletivo. Como o próprio nome diz, os pesquisadores e os participantes eles vão estar envolvidos de forma participativa ou cooperativa na pesquisa. Ele envolve um plano de ação. Então, geralmente, o pesquisador ele vai intervir, né, na pesquisa, na realidade, e ele vai analisar a própria intervenção dele. Já a pesquisa participante, ele é realizada por meio da integração do pesquisador que vai assumir uma função no grupo a ser pesquisado, mas sem seguir uma proposta definida de ação. É muito utilizado, por exemplo, em estudos antropológicos, na qual o pesquisador, por exemplo, ele vai se inserir numa determinada cultura, numa tribo, e ele vai ficar ali observando, participando, mas como se ele fosse um membro daquela cultura, daquele grupo, né? Sem seguir uma proposta. Ele simplesmente vai observar e vai se integrar àquele grupo. A intenção aqui é adquirir mais conhecimento profundo dessa cultura, desse grupo analisado. O grupo investigado ele tem ciência, né, da presença do pesquisador, dos objetivos da pesquisa e da identidade do pesquisador. Nesse caso aqui, é muito importante, quando se trata de pesquisa participante, passar por comitê de ética, né? Porque o comitê vai analisar se a presença do pesquisador dentro do grupo ou da cultura é um fator de risco, né, para a integridade daquele grupo. Então, tudo também é importante ter a análise, né, da ética da pesquisa nesse caso. A pesquisa experimental ela envolve, né, experimentos, então é o meio mais tradicional de se fazer pesquisa, consiste em determinar um objeto de estudo e selecionar algumas variáveis que você quer testar, né? Essas variáveis elas são as variáveis dependentes e as variáveis independentes. As variáveis independentes são as causas, né, e o efeito que essas variáveis independentes causam, né, são as chamadas variáveis dependentes. Então, é uma causa afetando um determinado fenômeno.
Então, você vai analisar o que causa determinado fenômeno. Vai explicar o porquê, né, do que ocorre. E, geralmente, as pesquisas experimentais elas podem ser feitas em campo. Aí, nesse caso, você observa apenas esses efeitos, né, as causas e os efeitos, ou elas podem ser manipuladas em laboratório. E aí, nesse caso, você pode ter grupos controles e grupos experimentais, em condições controladas. A pesquisa ex post facto são investigações sistemáticas e empíricas na qual o pesquisador não tem qualquer controle direto sobre as variáveis independentes que estão sendo analisadas, porque essas causas, né, essas ocorrências já aconteceram no passado. Então, o pesquisador ele só vai analisar os efeitos. Tá? E por conta disso, essas variáveis eles não podem ser manipuladas. Nesse caso, o pesquisador apenas vai fazer inferências sobre as relações entre as variáveis e a observação direta, a partir da variação concomitante entre as variáveis independentes e dependentes. Um exemplo é o caso de um pesquisador que faz a análise, por exemplo, do efeito causado por uma pandemia, né, na população. A diminuição, por exemplo, o efeito que uma pandemia causa em um determinado grupo de faixa etária ou determinado grupo baseado no sexo. Então, isso é a pesquisa ex post facto. Eu vou analisar um determinado fenômeno que já aconteceu e como esse fenômeno afetou determinados grupos. Então, fazendo aqui uma abordagem sintética, né? Então, nós vamos ter o método de pesquisa, que podem ser classificados em métodos de abordagem, que são os métodos de raciocínio lógico, que nós vimos na aula anterior, que podem ser do tipo dedutivo, indutivo, hipotético, dedutivo ou dialético. E, no caso, uma vez escolhido o método de abordagem, o pesquisador não pode mais mudar a sua linha de raciocínio. E aí nós vamos ter os tipos de pesquisa que esse pesquisador irá escolher. Então, aí, a sua pesquisa ela pode ser classificada de acordo com a sua natureza. Então, nós temos as pesquisas básicas e aplicadas. Nós temos, de acordo com a abordagem que será empregada, as pesquisas quantitativas, que vão utilizar números, ou as qualitativas, que vão apenas descrever qualidades e características de um fenômeno ou objeto. Quanto ao objetivo geral, as exploratórias, que são as pesquisas mais básicas e primordiais, né, que têm apenas caráter de explorar o assunto. As descritivas, que têm, como o próprio nome diz, o objetivo de descrever a realidade ou fenômeno. E as explicativas, que tendem a estabelecer relação de causa e efeito, que são basicamente pesquisas experimentais. Quanto aos procedimentos, às ferramentas técnicas, nós temos as pesquisas bibliográficas, documentais, experimentais, de levantamento, os estudos de caso, os ex post facto, a pesquisação e a pesquisa participante. Quanto às técnicas, nós não entraremos em muitos detalhes, mas o pesquisador ele pode utilizar inúmeras técnicas dentro desses procedimentos de pesquisa. Ele pode fazer uso de questionários, o uso de entrevistas, formulários, observação, análise de conteúdo, escalas para medir altitude, enfim, várias técnicas, e isso tudo dependendo da área a qual ele está atuando. E é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula.